Então, o título da minha mensagem hoje é Alcançando uma Boa Mordomia Cristã. Nós estamos no ano do alcançar e eu quero conversar com vocês nessa noite sobre como alcançarmos uma boa mordomia cristã. Quero ler com vocês lá em Lucas 12, 42 ao 48. Caso você esteja sem Bíblia, vai ser ali projetado e você acompanha. O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, e em dia que não espera, empregados e empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém? Então, como eu falei, nós estamos no ano do alcançar. E nós temos várias áreas das nossas vidas que nós desejamos alcançar algo novo, amém? Ou é só eu? Não, né? Nós buscamos muitas vezes alcançar uma saúde melhor, né? Nos aprofundar espiritualmente. Procuramos uma vida financeira melhor, né? Profissionalmente. Procuramos alcançar cada vez mais uma família mais excelente no Senhor, né? E são várias as áreas que você pode estar pensando nessa noite. Ai, que área que eu quero alcançar esse ano, né? Pessoas, amém? Mas eu quero conversar hoje como nós vamos alcançar uma boa mordomia cristã. Que ela é o quê? O que é isso? A mordomia cristã é diferente da mordomia que muitas vezes nós ouvimos no mundo. A cristã é a responsabilidade de administrar os bens e dons que Deus nos deu, que Ele nos confiou. Isso é uma mordomia cristã. Então, é a responsabilidade de administrar os bens e os dons que o Senhor nos confia. Amém? Tem um objetivo isso, que é viver em amor e gratidão a Ele. Então, tudo que nós recebemos do Senhor, né, tudo que Ele nos coloca nas nossas mãos, tem um objetivo que é o quê? Para glorificar e exaltar o nome dEle. Não é em vão que você tem esse dom e esse bem que o Senhor tem te dado. No mundo, né, a mordomia ela é o quê? Muitas vezes a gente fala, né, aquele funcionário cheio de mordomia, cheio de regalia. Geralmente é um funcionário do governo, alguém que tem algumas coisas, algumas regalias mesmo, né? A gente trata isso como mordomia. Mas nós entendemos que no reino de Deus, um mordomo é aquele que o Senhor entrega algo para Ele cuidar. Amém? E que nós devemos fazer isso com excelência. O que engloba essa mordomia cristã? Querido, Deus nos confia tempo, dons, riquezas. O nosso planeta Terra, Ele confia nas nossas mãos. E o nosso corpo. Sobre o nosso corpo, a Andressa pregou esses dias. Você pode acessar lá no YouTube da igreja, né? Como alcançar uma vida saudável. E sobre o meio ambiente, eu não vou estar falando hoje sobre a terra, mas eu quero frisar com vocês a questão de tempo, dons e de riquezas. Né? A relação de Deus com nós, ela não se trata... muitas vezes nós falamos, Senhor e escravos, mas nós somos mordomos do Senhor. Né? Ele é o dono de todas as coisas e Ele confia a nós para que nós venhamos a cuidar. É minha responsabilidade administrar
tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Muitas vezes nós nos achamos incapazes, né? Nos vemos como gafanhotos. Quantas vezes você, não precisa levantar a tua mão, mas quantas vezes você se enxergou como um gafanhoto? Né? Como aqueles espias que foram espiar a terra. E você pensou, eu não sou capaz disso. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor te diz, você é capaz. Amém? Vou contar para vocês que aqui no meu esboço está assim, ó, seja forte e corajosa. Porque para mim também não é fácil. Mas como eu falei, eu vou me atentar a 3 áreas nessa noite sobre a mordomia cristã. A primeira é o tempo. Como alcançar uma boa mordomia cristã no teu tempo? Eu quero ler com vocês em Efésios 5, do 15 ao 16. Efésios 5, 15 ao 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O tempo, ele vai muito além. Muitas vezes nós olhamos para um relógio e vemos, o tempo, né? Mas ele vai muito além do que aqueles segundos, do que aqueles minutos, do que aquelas horas que rodam ali, aqueles números no relógio, né? Muitas vezes o tempo ele vai além das 24 horas que você tem por dia. O tempo que passou, querido, ele passou, ele não volta mais. E muitas vezes a gente não para analisar isso, né? Tem uma frase que fala assim, o tempo é dinheiro. Se você perde dinheiro, tem a grande chance de você reconquistar. Trabalha, se esforça, né? O Senhor te abençoa, mas o tempo, ele não volta. Você não tem a oportunidade de voltar lá para a tua infância, né? Quando eu olho para a vida das minhas filhas, eu digo, eu não tenho mais a oportunidade de aproveitar elas crianças, de bebezinhas. Tenho o Natan agora e o próximo que está vindo, né? Mas as meninas eu não tenho mais essa chance. Já passou, mudou a fase, né? Então, ali tu para pensar, nossa, o meu tempo está passando. Amém? Se nós olharmos na nossa agenda, querido, ali fala o que são as nossas prioridades. Muitas vezes nós dizemos, até em tempo de discipulado, até em tempo de conversa entre irmãos, eu não tenho tempo de fazer devocional, minha vida é muito corrida. Mas você já experimentou escrever num papel, num planner, em algum lugar, os teus compromissos diários? Ali fala das tuas prioridades. Meio que assim, um tapa na tua cara, é isso aqui que tu ama. Né? Eu me cuido, eu trabalho e tal, mas eu não tenho tempo de devocional. O que você está falando, meu amado? Eu não tenho tempo para Deus. Eu tenho tempo para outras coisas, mas para o Senhor eu não tenho tempo. E isso não é ser um bom mordomo. A nossa vida, daí eu botei aqui. Durante um bom tempo eu trabalhei, né, na empresa têxtil aqui. E um dia eu parei para analisar que eu ficava 10 horas dentro de uma fábrica. Né? Eu tinha as meninas pequenas e realmente era uma vida muito corrida, né? Nós sempre servimos a igreja, tinha as meninas pequenas, a gente sempre teve a questão do brigadeiro extra. Então nós tínhamos muitas coisas para fazer. E eu parei para analisar e eu pensei 10 horas dentro de uma fábrica do meu dia, né? Então assim, era 6, 7 horas dormindo, mais 10 horas numa fábrica, sobra pouco tempo, né? E ali, como que eu me organizava? Em 1 hora de almoço, eu fazia o meu devocional. Então, às vezes, nós colocamos desculpa, eu não tenho tempo. Não, é que você não se organizou. Você não parou para analisar a tua agenda e dizer assim, eu preciso ter tempo para isso. Muitas vezes é isso, né? A nossa vida aqui na Terra, ela é muito passageira. Nós acabamos de cantar. Eu não sou daqui, para casa voltarei. Você cantou? Eu cantei. Então nós já estamos declarando que é muito rápido, a nossa vida é muito passageira. Lá em Tiago 4,14, nós vamos ler: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E em 2 Crônicas 29:15, fala:
porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Nós não estaremos aqui para sempre. Então, o tempo que é hoje, nós devemos cuidar com excelência. Nós devemos ser bom mordomo do Senhor no nosso tempo. A palavra de Deus também fala lá em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo da terra. Há um tempo onde você é criança, que não tem boleto para pagar, isso é bom, né, gente? Muito bom. Há um tempo onde você é jovem, você começa a trabalhar. Há um tempo onde você se casa. Há um tempo de casamento sem filhos. Há um tempo de filhos, né? Depois há um tempo de ninho vazio. Há um tempo de avós, né? E a vida, ela vai acontecendo. As nossas vidas é feita em processo, é feita em etapas. E para tudo isso há um tempo determinado. Eu me lembrei que quando o Cris trabalhava muito tempo de noite, quando as meninas que elas saíram ali da creche, né, que já não tinha mais creche o dia todo, e eu e o Cris precisavam fazer alguma coisa. Eram as duas, nós éramos teoricamente novos aqui na cidade, e a gente não confiava assim, né? Eu vou deixar na casa de alguém, eu nunca gostei muito disso, então fiquei naquela. E um dia o Cris disse: Hannah, eu vou trabalhar de noite. E daí tu trabalha de dia ou de noite, eu fico com as meninas. E foi uma decisão difícil para mim, né? Porque eu sentia muita falta do Cris, assim, de noite. E eu cuidava dela sozinha. Às vezes a gente tinha que sair correndo do culto, sair correndo de algum compromisso, para ele já ir trabalhar. Mas aquilo foi um tempo que tinha sido determinado para aquela missão, né? Então, para tudo há um tempo determinado nas nossas vidas. Tudo que é da terra é temporário. Tem um tempo de findar. Mas nós devemos gastar a nossa vida, o nosso tempo, com aquilo que é eterno. Muitas vezes nós não encaixamos o que é eterno na nossa agenda. Nós nos preocupamos com tudo que é terreno, né? A gente perde o sono muitas vezes com aquilo que é terreno. Mas nós não perdemos o sono com aquilo que é eterno. Nós devemos ser intencionais com o nosso tempo. O Senhor nos deu 24 horas por dia. E devemos nos organizar dentro desse horário. Não gastando nosso tempo com coisas inúteis e fúteis. Mas com aquilo que é eterno. Quantos de nós já não falou? Meu dia hoje teria que ter 48 horas. Não, meu amado, o Senhor te deu 24. Se organiza que dá. Né? Se organiza nas tuas prioridades em 24 horas. Eu botei um exemplo aqui que eu gosto de série, né? Só que o meu problema não é que é gostar de série, é que eu quero ver até o final. Eu não tenho paciência para ficar vendo um episódiozinho por dia, um a cada final de semana. Eu amo começar e terminar. O que eu faço hoje? Né? Não vejo. É muito difícil eu ver uma série, porque eu sei que se eu começar, eu vou querer terminar. E eu não vou ter tempo para isso. Ou eu vou perder sono, ou eu vou perder alguma atividade, ou eu vou perder algum tempo que eu posso estar com as meninas, ou eu vou estar perdendo tempo de oração, de leitura da palavra, para estar vendo uma coisa que nem é verdade. É um hobby da gente, mas não é verdade aquilo ali. É uma coisa, querendo ou não, inútil. E hoje, eu falei, nós devemos ser organizados com o nosso tempo. Tem várias ferramentas, meus queridos. Tem agenda, tem planner, tem aplicativos no teu celular, né? Tem a agenda do teu celular que fica ali, bipando toda hora. É só você se organizar, é você querer. Nós devemos ser equilibrados com as nossas agendas, planejar o nosso tempo conforme as nossas demandas, né? Eu coloquei que nós devemos planejar. Quando eu estava na Bigon, eu era planejamento e controle de produção. Então eu ficava dias, querido, para te ter noção de como planejar é importante. Dias, às vezes, eu recebia uma missão, né? Tem que fazer isso, tem que entregar tal coisa. E eu ficava dias gastando só em planejamento. Só analisando qual é o tempo que aquilo ia levar, o que podia dar de errado, como eu ia fazer aquilo.
Então, querido, planeje o teu dia. Planeje, tenha uma rotina pré-estabelecida. Isso vai te ajudar a ser um bom mordomo. Amém? Tem uma frase que diz: o indivíduo que sabe o que vai fazer, quando inicia o seu trabalho, já tem metade do trabalho feito. Essa é a ideia do planejamento. Ele vai te ajudar. Ele não vai te atrapalhar. Claro que tem coisas que Deus vai pegar a tua agenda. No meio do caminho, deixa um tempo estipulado. Ó Deus, essa é a minha agenda, esse é o meu planejamento. Mas usa conforme tu queres. Se tu quer que eu fale de ti, se tu quer que eu anuncie, que eu converse, encontre alguém, esteja disponível a Ele. Amém? E uma última colocação sobre o tempo. Seja pontual. Quando nós somos pontuais, nós estamos honrando as pessoas que estão nos esperando. Quando o contrário acontece, nós estamos plantando uma semente de desonra sobre as nossas vidas. Você pode achar que é banal isso, mas comece a experimentar, coloque esse princípio em prática. Eu vou ser pontual. E você vai ver que é uma semente de honra que você está plantando. Amém? Enfim, o tempo ele deve ser usado com sabedoria. E a Bíblia fala que aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que Ele dá com liberalidade. Então, se eu preciso de sabedoria nesse quesito, basta nós pedirmos. O nosso Pai tem sabedoria para dar. Amém? Lembre-se, você deve investir naquilo que é eterno. O teu maior investimento deve ser naquilo que é eterno. A segunda área que eu quero falar com vocês é a área dos dons, que está em 1 Pedro 4, 10 e 11. 1 Pedro 4, 10 e 11. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Cada um de nós, Deus liberou um dom, uma habilidade, né? O Senhor nos entregou. Mas isso é para a gente usar para nós mesmos? Não. Nós devemos usar para servir os nossos irmãos. Então lembre-se, o teu dom, a tua habilidade, não é para te deixar escondida, enterrada, mas é para servir os teus irmãos. É isso, para que o nome dele seja glorificado. Lá em Romanos 12, 3 a 8, fala também: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Nós somos um corpo e cada um de nós é um membro. Cada um de nós temos uma função diferente. É legal, né? Quando tem... Eu amo quando tem algum evento na igreja e cada um serve com o seu dom. Eu amo essa galera. Eu amo estar ali junto porque aquilo me anima. É o corpo ali servindo uns aos outros. Sabe? Se você ainda não teve essa oportunidade, venha. Quando tiver um bom evento, alguma coisa na igreja, querido, sirva. Sirva, porque vai ser uma unção sobre a tua vida que tu vai ver. Né? Sobre o dom, sobre a habilidade que o Senhor te deu, não trate isso com um desprezo. Eu não sei falar lá na frente, eu não sei cantar, eu não sei, mas eu sei fazer outra coisa. E não é menor por isso, sabe? Eu sei cozinhar para os meus irmãos, eu sei fazer o pão.
né? Eu sei limpar bem, eu sei organizar, eu sei lá organizar o jardim. Querido, não há dom melhor ou menor, mas todos os dons juntos, porque nós somos um corpo, nós nos reunimos, amém? E nós devemos nos aprimorar nesse dom. Você deve estudar, você deve ser excelente nisso. Não espere que o Senhor te dê um dom e você fique ali guardadinho. Meu amado, vai estudar sobre esse dom, vai ler, vai buscar, pergunte ao Senhor o que tu queres que eu faça com isso. Porque muitas vezes a gente fica ali, tá. Não, pergunte ao Senhor. O que o Senhor quer através dessa habilidade que eu tenho? Um exemplo para quem trabalha fora, né? Muitas vezes a gente olha para nós, mas eles trabalham lá na igreja, é fácil. Quando eu estava lá na empresa, muitas vezes eu olhava, e assim, tem também um mau testemunho de cristãos às vezes, né? Porque quando você está trabalhando numa empresa, você é pago para trabalhar. Você não é pago para ficar ali falando de Jesus. Vai ter oportunidade? Sim. E você deve aproveitar essas oportunidades? Com certeza. Mas ali você deve mostrar Jesus através do teu trabalho ser excelente. Ao ponto de você, se você tiver que sair dessa empresa, eles dizerem assim, não teve funcionário igual àquela pessoa. Eles olharem para o teu serviço e dizerem, gente, essa pessoa tem algo diferente. Através da excelência com que você trabalha. Se você tiver que falar de Jesus, aproveita o horário de café, de almoço, sabe? Teve uma vez que nós estávamos em reunião, eu estava em reunião com o diretor da empresa e o meu gerente, e simplesmente o diretor desmaiou. Assim, nós estávamos na minha sala e ele passou muito mal. E eu fiquei naquela, né? E o Espírito Santo me direcionou na hora, ore por ele. E eu fiquei naquela assim, Senhor, se eu orar, esse cara vai pensar que eu oro por todo mundo aqui na fábrica. Que eu passo o dia orando em vez de trabalhar. Eu fiquei nessa, né? Mas eu senti que era muito claro um direcionamento do Espírito Santo. Ore por ele agora. E eu orei por ele. Eu disse, não, então tá. E depois eu falei, olha, eu não tenho esse costume, né, de orar pelas pessoas em horário de trabalho. Não quero que tu me entenda mal. E ele disse, não, Ana, eu nem pensei nisso. Mas foi algo claro, que o Espírito Santo me deu claro. Então, se você tem um direcionamento claro, beleza. Mas se não, gasta o teu tempo de almoço, o teu tempo de café. E no teu tempo de trabalho, querido, seja excelente. Quando nós somos excelentes naquilo que estamos fazendo, Deus é glorificado. Através da nossa fidelidade a Deus, Ele nos leva a lugares que talvez você nunca imaginou. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, muitas vezes você se enxerga como um gafanhoto, mas você continua sendo fiel. E Ele vai te mostrar, ei, você não é um gafanhoto. Você é uma filha amada, um filho amado. E eu vou te levar a lugares. Por causa da tua fidelidade, você foi fiel no pouco. Sobre o mundo eu vou te colocar. Amém? Aqui eu botei como exemplo de José. José estava preso, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos, foi humilhado. E ele continuou sendo fiel a Deus, aonde o Senhor o colocou, como governador do Egito. Né? Acima dele só o faraó. Então, por causa da fidelidade dele. Muitas vezes você pode pensar, José podia ter... Porque assim, a gente olha, a gente conhece a história completa hoje. Mas quando José estava vivendo aquilo, ele tinha a oportunidade de dizer assim, não, deixa quieto. Vou fazer agora conforme eu quiser. Mas a fidelidade dele a Deus, o amor dele a Deus, colocou ele numa posição de governo, né? Você já parou para pensar quantas pessoas você pode ajudar com os teus dons e com os teus talentos? Se você tem um dom na área financeira, nós nunca escutamos tanto sobre endividamento, pessoas com dificuldade nessa área, entendeu? Olha como você pode ajudar, você pode aconselhar, você pode mostrar, eu faço assim, como que eu faço, né? Isso é tão legal. Então, use os teus dons com sabedoria. E graça, para que o nome dele seja exaltado. Não desperdice nada que ele coloca nas tuas mãos.
nada. Use tudo para a glória dele. Amém? E o terceiro e o último quesito que eu coloquei são riquezas, dinheiro, bens. Eu amo estudar sobre finanças, né? Amo mesmo ler sobre esse assunto e estudar sobre a questão administrativa. Mas eu não tive essa educação de casa. Pelo contrário, né? A gente deu muita cabeçada. Quando eu e o Cris casamos, como os dois cabeçudos. Porque nenhum dos dois teve essa educação em casa. Então, nós fomos aprendendo, né? No tempo de casamento, aprendendo nas diferentes etapas das nossas vidas. E muitas vezes, nós tratamos a nossa questão financeira, os nossos bens, como algo secular. Nós separamos a minha vida espiritual da minha vida secular. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador da tua vida, tudo é espiritual. Não há mais dualidade. Lá em Eclesiastes 5:19, fala: quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então, as tuas riquezas, aquilo que tu come, de desfrutar do teu trabalho, tudo isso é Deus te deu. Deus é o dono de todas as coisas. Em Êxodo 19:5, fala: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha prioridade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Até a capacidade de adquirirmos alguma coisa vem do Senhor. Você pode pensar, é do meu braço. Não é. Que a Bíblia fala lá em Deuteronômio 8:15-18. Que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem. Que no deserto sustentou com maná que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. E em 2 Crônicas 29:12 tem mais um texto que fala: riquezas e glórias vêm de ti, e tu dominas sobre tudo, na tua mão há poder e força, contigo está o engrandecer, e a tudo dá forças. Muitas vezes nós, diante do dia a dia, nós somos consumidos pelo desejo de ter mais, né? A gente olha as redes sociais hoje e se tu parar para olhar muito, tu começa a dizer: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero igual fulano, é o consumismo, né? Mas nem tudo isso é para todos. Nós nos esquecemos de que tudo vai ficar aqui. Tudo, né? Quando para casa nós voltarmos, tudo vai ficar aqui. Né? E nós devemos conquistar, sim, bens. Nós devemos trabalhar. E quando eu falo conquistar bens, é de uma forma leal, querido, de uma forma honesta, né? Não é de uma forma errada. Nós não somos contra o enriquecimento, mas cuidado, porque isso rouba o teu coração. Em 1 Timóteo 6:7 fala: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Em Lucas 16:13, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. E em 1 Timóteo 6:10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Nós precisamos colocar o dinheiro no lugar correto. Não é o dinheiro que manda em nós, mas ele é nosso servo. O dinheiro, ele não nos garante felicidade. Muitas vezes trabalhamos a vida inteira. Eu preciso ficar rico, preciso ter dinheiro, preciso ter muito dinheiro.
Ele nos proporciona muitas coisas boas, né? Muitas coisas que às vezes, se eu tenho um salário menor ou não consigo. Mas Ele não nos garante felicidade, não é Ele. Em 1 Coríntios 15:19 fala: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então, se nós focamos naquilo só que é terreno, sabe? Você é a pessoa mais infeliz desse mundo. Né? Dinheiros e bens devem ser também usados para glorificar o nome do Senhor. A Bíblia fala que nós, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Você já parou para pensar, poxa, o meu dinheiro está glorificando a Deus? Porque muitas vezes a gente só vai usando, só vai passando no crédito, né? Mas está glorificando ao Senhor? Minha vida financeira está glorificando ao Senhor? Tem uma frase que diz: o dinheiro, ele não pode subir aos céus, mas ele pode realizar coisas celestiais aqui na terra. E eu vou dar um exemplo disso como missões. Sabe? Tem pessoas que oram, tem pessoas que vão, e tem pessoas que sustentam os que vão. Sustentam aqueles que têm o chamado de ir. Não é todo mundo que tem o chamado de ir. Não é todo mundo que tem essa convicção. Mas se você até sente no teu coração, eu posso ofertar para missionários irem. Querido, faça isso. Porque você também é um missionário através disso. Lá em Atos conta que não havia necessitados entre eles, porque uns cuidavam dos outros. Aquele que tinha mais doava para aquele que tinha menos. E muitas vezes a nossa visão terrena é o quê? Eu quero cada vez mais. Não, eu nem olho para a vida do meu irmão se ele está precisando. Mas eu quero cada vez mais. Nós corremos de um lado para o outro, buscando tantas coisas, mas nós nos esquecemos de buscar o Senhor em primeiro lugar. E a Bíblia fala que buscar o Senhor em primeiro lugar e o seu reino e a sua justiça, que as demais coisas Ele nos acrescenta. Né? O que a gente faz? Corre para buscar as coisas. E não busca o Senhor. E não vem. Nós corremos de um lado para o outro e nós perdemos a melhor parte, que é estar com Jesus. Né? É impossível nós falarmos de uma mordomia, de uma boa mordomia cristã, em questão de riquezas, dinheiros e bens, e eu não falar de dízimo. É impossível desassociar uma coisa da outra. O dízimo, o que é? A 10ª parte, meu amado, é dizimar. É você devolver ao Senhor os 10% de tudo aquilo que Ele tem te dado. De tudo aquilo que nós ganhamos. Isso é o dízimo. Mas o dízimo não é um valor que eu estipulo. Não, meu amado. Você ganha 1.000, você devolve 100. É assim. Você, 10% de tudo que tu ganhou. Né? E a motivação de dizimar, ela não deve ser um medo de um Deus carrasco. Ou de Deus te pedindo uma esmola. Não é. Não é mesmo. Né? Mas é do amor que você, que eu, temos ao Senhor. Nós devolvemos porque entendemos, como eu falei antes, que Ele é o dono de todas as coisas. E é Ele quem nos dá trabalho. E é Ele quem nos sustenta. E é Ele quem nos dá. E nós fazemos o quê? Devolvemos a Ele os 10%. Né? Só que o que acontece? Muitas vezes nós não temos sabedoria para lidar com os 90% que fica. Lembrando que Ele é o dono de todas as coisas. Então você pode parar para analisar, mas eu já devolvo o dízimo. E os 90% restantes, você gasta muitas vezes com coisa inútil. E o Senhor não está sendo glorificado através disso. Você deve ter sabedoria, nós devemos ter sabedoria. E muitas vezes pedimos ao Senhor: Senhor, como é que eu gasto esse dinheiro que o Senhor tem me dado? Como é que eu cuido desse bem que o Senhor tem me dado? Como que o Senhor quer? Eu vou lá lustrar meu carro porque o Senhor tem me dado, beleza. Algum irmão pede carona? Não posso. Você acha que o Senhor está sendo glorificado através disso? Não, né?
E eu vou dar uma dica: o ato de dizimar, ele fala muito sobre quem é o Senhor do teu coração. Quando eu não dizimo, eu estou declarando que a riqueza é o Senhor do meu coração. Que eu amo mais as riquezas do que ao Senhor. É isso que eu estou falando, é isso que eu estou declarando. Não em palavras, mas em atitudes. Eu estou dizendo, ó, Senhor, tu tem me dado beleza, mas eu não vou te devolver isso. Né? O dízimo, ele foi instituído já no Antigo Testamento. Tem muita gente que, eu digo assim, ó, quem não quer dizimar, arranja desculpa para tudo. Né? Tem muita gente que fala, mas o dízimo não existia no Antigo Testamento. Existia sim, nós vamos ler 2 textos que falam sobre isso. Gênesis 14, 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Gênesis 28, 18 ao 22, desculpa. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé, como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite e ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. E Jacó também fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Mais um texto aqui que eu tinha colocado também, em Malaquias 3, do 8 ao 12. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não haja consumo, para que não haja o consumir os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor. Já no Novo Testamento, em Mateus 23, 23, ele fala: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, o Senhor nos, em vários textos eu te apresentei sobre o dízimo. Se você quer dizimar, fala o quê? Sobre o teu coração. Diante dos 100% que o Senhor nos dá, a menor porcentagem é o dízimo, 10%. Né? Mas muitas vezes nós somos como tolos que não perguntamos ao Senhor: no que eu devo investir, o que eu devo gastar, como eu devo usar aquilo que o Senhor tem me dado. Né? E diante do dízimo, muitas pessoas se perguntam assim: mas por que eu tenho que dar? Porque realmente há, muitas vezes, um mau testemunho, né, no cristão, que o pastor que rouba, o pastor que usa para não sei o quê. E querido, a Bíblia fala o quê? Qual é a finalidade do dízimo? É para manutenção da igreja, né? Lá em Malaquias 3:10 fala: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. As cadeiras, o prédio, ele não se sustenta com oração. Você pode orar, mas a oração, ela não vai lá na Celeste pagar a conta. É o dinheiro. Eu preciso de dinheiro para ir lá pagar a Celeste. Então é para a manutenção deste lugar. Nós queremos chegar num culto, nós queremos chegar, num evento e tá tudo bonito, tudo limpo. Não queremos? Eu quero. Nós queremos as salas dos kids perfeitas para os nossos filhos. Mas nós não dizimamos e não ofertamos. Não tem como. As coisas não vêm de graça.
né? Para isso que é a finalidade, para o sustento dos obreiros, para o sustento de pessoas que trabalham, guardando a tua vida em oração. Muitas vezes você nem se lembra disso, mas há pessoas que trabalham neste lugar, guardando, orando por ti sempre, todo dia, sabe? Organizando o culto, organizando o que vai ser feito aqui, organizando os eventos, preparando uma palavra para nosso ensino, para nossa edificação. 2 Crônicas 31, 4-6 fala: além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Os filhos de Israel e de Judá que moravam nas cidades de Judá também trouxeram dízimo das vacas, das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus. E fizeram montões e montões. Em 2 Coríntios 9, do 10 ao 14, também fala: e se Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos de justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Se o dinheiro não é o nosso ídolo, ele é o contrário, ele nos serve, né? Nós recebemos bênçãos dadas por Deus. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Eu não preciso correr atrás de riquezas. Ele me dá. Ele é o dono de todas as coisas. Não é uma troca de favor. São bênçãos do céu sobre nós. Sabe? Muitas vezes gastamos as nossas vidas correndo atrás de dinheiro, quando o Senhor está ali: ei, se tu fizer a boa parte, eu tenho para te dar. Você não precisa ficar correndo de um lado para o outro. Você é filho, né? E filho tem direito à herança. Eu sei que muitas vezes você pode pensar nesse momento assim: ai, Hannah, tu nem sabe o que tu está falando, tu não sabe da minha vida, sabe? E eu já tive um lugar, quando nós chegamos em Luiz Alves, nós tínhamos em Blumenau um negócio, né? As meninas eram pequenas e ali a gente faliu por falta de experiência mesmo, cabeção, né? Os dois cabeção. E nós chegamos em Luiz Alves sem emprego, com 2 filhas pequenas, um Fusca, né? Laranjado, e esperando aquilo que o Senhor, endividados. Na época, se eu não me engano, eram 50, 60 mil reais de dívida, né? E se você parasse para analisar, querido, nós íamos procurar emprego. Então, assim, era um salário que a gente tinha que se manter, né? Manter a casa, e nós tínhamos que pagar aquilo que ficou para trás. Hoje tu pode pensar, o que era 50 mil? E realmente, mas para um salário pequeno é muita coisa. Muita coisa. Né? E eu e o Cris dissemos, nós nunca mais vamos falhar na questão de dízimo. Nós fizemos um propósito com o Senhor. Tínhamos muitas coisas para trás, querido, muitas. A gente foi, conversou com cada um que nós devíamos, parcelamos, levamos anos para acertar. 5, 6 anos foi para acertar aquilo. Mas a gente deu a nossa cara a tapa. E nós falamos: Senhor, nós nunca mais vamos falhar com o Senhor. Porque entendemos que a nossa fidelidade a Deus ia liberar bênçãos do céu sobre nós. Como a gente conseguiu? Hoje eu parando para analisar, eu nem sei. Não sei, porque os salários não eram tudo aquilo, sabe? E a gente conseguiu, foi pagando. E nesse meio tempo o carro estraga a máquina de lavar, estraga tudo, né?
tinha que reformar a casa em Blumenau, era telhado que chovia. Eu dizia, meu Deus, não para mais. Né? Mas nós vemos a mão do Senhor e o cuidado dele em todas as coisas. Por isso que eu te digo assim, ó, você pode parar para pensar e dizer, Ana, tu nem sabe qual é a minha situação. Meu amado, eu já saí de uma situação que não era legal. Não era legal. Mas a nossa fidelidade nos trouxe a esse lugar de cuidado com o Senhor, né? E eu queria pedir para você se colocar de pé. Eu sei que são 3 áreas que muitas vezes nós precisamos de sabedoria. Você pode parar para analisar o que eu tinha orado essa semana e que enquanto eu falasse, o Espírito Santo fosse te trazendo à memória, poxa, eu preciso melhorar nisso. Eu não tenho sido um bom mordomo no meu tempo. Eu tenho gastado muito tempo com coisas inúteis. Sabe, eu não tenho feito devocional, eu não tenho falado com o Senhor. E eu não quero te trazer culpa. Mas eu quero te trazer um alinhamento disso, de propósito. Sabe? Para que você, saia daqui alinhado. A questão dos teus dons. Muitas vezes eu tenho enterrado, tenho me visto tão pequeno. Sabe? E o Senhor, a palavra dele diz que nós somos mais que vencedores. Nele. Não é por mérito nosso. Sabe? Mas se ele te colocou num lugar de influência, se ele te colocou em algum lugar de destaque, querido, ele vai te capacitar. Em pequenas e em grandes coisas. Continue sendo fiel a ele. Na questão dos teus bens. Hoje pode ser uma noite que pode estar falando assim, Senhor, eu não tenho sido fiel aos dízimos, eu não tenho sido um ofertante, eu tenho sido infiel, eu tenho te roubado. Nós lemos ali, que aquele que não dizima rouba o Senhor. É uma palavra dura, mas a realidade é a palavra de Deus. Tem um versículo que eu aprendi lá na escola dominical, conhecereis a verdade e ela te libertará. Meu amado, a verdade o que é? A palavra de Deus, Jesus é a verdade. Então traz luz para essa situação hoje. Hoje é uma noite onde você pode trazer luz a essa situação que muitas vezes você está perdido. Quero ler um último texto, que é em 1 Coríntios 4, 1 e 2. Assim, pois, importa que todos nós nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Sabe, se hoje o Senhor te buscar, se hoje eu voltar para casa, eu vou ser encontrada fiel. Eu queria que tu fechasse os teus olhos, sabe? E começasse a refletir sobre isso. Se hoje eu fosse para casa, eu seria encontrado fiel no meu tempo, com os dons que o Senhor tem me dado, com as riquezas que o Senhor tem liberado nas minhas mãos. Eu tenho sido encontrado como um mordomo fiel, um bom mordomo cristão. Hoje é uma noite de posicionamento, onde você escolhe obedecer aos princípios dele. Tudo é dele, tudo é dado por ele e a prioridade é dele, meu amado. Muitas vezes nós corremos só para as nossas coisas, mas a prioridade é ele. Né? E aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Sabe, é uma noite onde você pode dizer, eu preciso de sabedoria, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude nessas áreas. Eu não sei como, eu não sei nem por onde começar. Muitas vezes é o que nós pensamos, eu não sei, está tudo tão errado que eu não sei por onde começar. Mas a Bíblia fala que nós podemos pedir sabedoria para Ele.